No dia, professor. Tô chegando agora, pertinho do começo do horário de começar as aulas. Bem Hum. perto do começo da aula. Só pensa político, professor. Você E eu tá tô agora? andando. Só pensa nisso, Não, né? Daniel. A gente, para saber a situação, como é que tá a cidade, a gente tem que andar, né, professor? Em cidade pequena ainda é o voto do bater palma de frente à casa, conversando de frente a frente, dando a cara a bater, né? É voto a voto, né? Voto a voto. E sabia que muita gente não vota no candidato porque o candidato não foi na casa dele pedir voto? Verdade, professor. Esses dias atrás, eu estava até comentando, o prefeito, ele tá bem animado com a minha candidatura, né? O meu candidato a prefeito. Ele falou que tem uma receita de bolo para qualquer candidato em cidade pequena. É um dia no Jardim Pérola. O Danilo conhece assim os conjuntos aqui. É um dia no Jardim Pérola, um dia no Cotia, o outro dia na Prudência, outro dia na Copasa. Cada cada conjunto é um ingrediente do bolo. E no final, dia 15 é o toque final. É isso aí. E o pessoal não tá levando o talão de luz para você pagar aí, Thiago? Não, professor, ainda não, hein? Na verdade, essa eleição, professor, é bem difícil gastar dinheiro, né? O Ministério Público está muito em cima da. Você só pode gastar declarado 15 mil reais. Ó, Só 15, Carol. só 15 mil E... declarado? Se Oi? tiver alguma coisa aí, ó, eu tenho uns boletos, se quiser pagar. Aí nós. Tem pessoa que gasta 15 mil, professor. Ô, Carol, tem pessoal que gasta 15 mil, não. Tem pessoal que gasta 150 mil. Depois aí se beneficia de volta, né? Aham, imagina, gastar 150 mil na campanha é muito dinheiro, hein? É, né? Depois o cara recupera esse dinheiro, né? Uns 4 anos. Tipo um dinheiro a juro, né? Mas um dinheiro a juro perigoso, né? É. Bem, então vamos lá, pessoal. Hoje, então, a gente vai dar continuidade à, à temática, né, que é a industrialização aqui do Paraná. Na semana passada, então, a gente foi, né, ali até os anos 30. Hoje a gente vai focar, né, um pouco mais nos anos 50, 60 e 70. Então, para essa aula, eu utilizei alguns capítulos, né, da tese do Trentin, que é do ele fez, né, o doutorado em economia na Unicamp, e ele é assim um dos principais autores, né, que vai discutir essa questão da industrialização aqui do Paraná. Então, quem for falar em algum momento, né, for fazer algum trabalho sobre industrialização, não pode deixar de ler o Trentin, né, que a tese dele, né, foi sobre a economia paranaense, né, de 85 a 98. E ele, por sinal, né, diferente, né, até porque, né, o curso de economia da Unicamp ele é um pouco diferente, né, dos demais cursos, né, de economia que tem aí pelo Brasil. Ele é um curso, né, que não se apega tanto à questão da escola neoclássica liberal, né, conforme os outros demais cursos, né, de economia no Brasil. Eles têm já uma pegada mais keynesiana, né? Eles não pautam muito sobre aqueles modelos matemáticos, né, conforme a gente viu lá nas aulas, né, de geografia econômica, né, onde a gente viu lá principalmente
as elaborações teóricas, né, do Alfred Marshall, né, que tinha essa questão da racionalidade matemática. Então, o curso de economia e também a pós-graduação, né, tanto o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado de economia da Unicamp, então, ele tem essa diferença. Inclusive, né, muitos dos economistas, né, que de vez em quando aparecem aí na grande mídia, né, eles detestam o pessoal da Unicamp, né, porque na Unicamp a gente tem, né, o Beluso, tem o Márcio Postman, tem o Tamás Merikzan, tem vários desses autores, né, que não compactuam com esse discurso totalmente matematizado, totalmente neoclássico que vigora nos cursos de economia aí pelo Brasil. Bem, agora voltando, né, para a questão da industrialização aqui do Paraná, o Paraná ele ganhou, né, uma expressão diante da economia nacional, principalmente, né, a partir da década de 30, né, quando a gente tem ali as consequências, né, de todo o processo de desestruturação da economia cafeeira no estado de São Paulo. Então, é a partir desse momento, né, que vários produtores paulistas e mineiros eles atravessam o Paranapanema, né, principalmente ali na região de Jacarezinho, e começam ali, então, de forma mais intensa, a produção do café, que vai seguindo, né, no sentido oeste, né? Depois, né, vem o surgimento de Londrina, Maringá, e todo aquele processo, né, que vocês já conhecem, né, a respeito das companhias de loteamento. Então, é justamente nesse momento, aproveitando-se dessa desestruturação da economia cafeeira no estado de São Paulo, a partir da década de 30, que o Paraná, então, passa a adentrar diante do cenário econômico nacional com um produto, então, muito forte, que era, então, o café. E, de certa forma, o café, ele possibilitou uma série de processos, né, que a gente chama aí de acumulação de capital, né, só lembrando, né, de acordo com o Marx, o principal objetivo dentro do modo de produção capitalista é a acumulação de capital, ou seja, todas as atividades econômicas que são realizadas, todas as relações sociais de produção, elas têm esse objetivo em comum, que é o quê? Que é o processo de acumulação de capital. Consequentemente, se a gente tem, então, uma atividade econômica, né, altamente lucrativa, que tem um processo de reprodução de capital muito grande, né, tanto da circulação de mercadorias e de pessoas e vendas, né, a intensificação da venda, né, da produção desse café aqui, principalmente no norte do Paraná, isso gera, então, um processo de acumulação de capital muito grande, né, principalmente nas mãos, né, dos grandes proprietários, né, nesse momento. Então, isso, de certa forma, vai gerar várias formas, né, de receitas, né, para o governo do estado do Paraná. Né? E também vai gerar o quê? Vai gerar um fluxo migratório muito intenso, né, para essa região norte do estado. Né? Então, todos esses fatores congregados, então, vai gerar, então, uma série de novas dinâmicas econômicas. Porque esse pessoal, então, que vem trabalhar nessas fazendas de café, né, eles precisam, então, se alimentar. E é justamente esse elemento que vai fazer, então, surgir de forma gradativa, né, uma série de manufaturas, principalmente vinculadas ao setor agroalimentar, ou seja, para você possibilitar, então, uma alimentação, você possibilitar o fornecimento de produtos manufaturados para essa população que passou, então, a vir para o norte do Paraná. Né? Então, tudo isso acaba gerando, então, novos processos de acumulação, né? Porque, ao mesmo tempo que eu tenho esse fortalecimento
da cadeia produtiva do café, eu tenho o fortalecimento do setor, né, de comércios, e isso vai gerar, né, novos processos de acumulação, ou seja, a classe dos comerciantes também vai acabar lucrando muito nesse momento. E, logicamente, né, em face, né, de toda essa questão da produção de café, né, com o aumento da receita, né, por parte do governo do estado do Paraná, né, esse fluxo populacional, essas novas formas, né, produtivas que surgem, né, a dinamização de várias cadeias produtivas, isso, consequentemente, vai gerar, então, um impacto, né, nas dinâmicas espaciais nesse momento em todo o Paraná, porque isso acaba demandando, então, vários tipos de produto de várias partes, né, do Paraná. E isso, né, de certa forma, acaba, então, gerando uma renda muito importante nesse momento. Então, aqui a gente já está passando, né, na transição dos anos 40 para os anos 50. Né? E, de certa forma, o governo do Paraná, visando dar uma dinamicidade ainda maior, né, para todo esse processo que estava acontecendo, principalmente aqui no norte do Paraná, começa-se, então, uma série de investimentos, né, principalmente no setor, né, da infraestrutura, para você, então, conseguir dar uma maior fluidez, né, a toda essa população, a todo esse fluxo de mercadorias que estava acontecendo, né, nesse momento. E um detalhe bastante importante também é que o governo do estado do Paraná queria, né, tirar o norte do Paraná dessa influência do estado de São Paulo. Então, ali uma série de medidas, né, principalmente relacionadas ao setor, né, da infraestrutura, tentavam, então, descolar essa produção cafeeira do norte do Paraná, né, do Porto de Santos, né, vinculando, então, essa produção que seria aí fluída através do Porto de Paranaguá. Então, vários canais de conexão foram realizados nesse momento, justamente para dar, então, essa fluidez para a população e para essas mercadorias naquele momento. E, consequentemente, isso vai gerar, então, uma série de outros benefícios, né, para todo o estado do Paraná, porque você possibilita, dessa forma, uma integração, né, não tanto efetiva, né, mas você possibilita ali alguns canais de conexão entre as diversas regiões do estado do Paraná. Né? Só lembrando que nos anos 50, o sudoeste do Paraná estava passando por um processo ali muito conturbado, né, principalmente relacionado à questão, né, da posse da terra ali na região de Francisco Beltrão, Pato Branco, né, ali teve muitos conflitos, né, entre as grandes companhias, né, de loteamento com os migrantes, né, que vieram para a região sudoeste do Paraná, né, principalmente imigrantes alemães e italianos, né, que vieram lá, principalmente, né, de Santa Catarina, da parte norte do estado do Rio Grande do Sul, né, com essas companhias atuando nessa parte do estado do Paraná, eles foram atraídos, então, para esses espaços, mas depois acabou tendo uma série ali de problemas, né, tanto que muita gente acabou morrendo, né, nesses conflitos de terras lá nos anos 50, nessa parte, né, do sudoeste do Paraná. Isso, de certa forma, acabou gerando uma certa limitação, né, à geração de manufaturas nessa região do estado do Paraná, né, mas que depois, principalmente relacionado ao processo, né, do cooperativismo, né, importantes cooperativas surgiram também nessa parte do estado do Paraná, e isso fez com que o processo de industrialização dessa região
do Estado, né, se acelerasse bastante, né, tanto que hoje eles possuem ali um setor industrial, né, bem mais desenvolvido do que o Norte Pioneiro do Paraná. Então, são algumas nuances, né, que estava acontecendo, né, justamente aí nesse contexto. Então, a indústria, né, do Paraná até a década de 40, né, ela demonstrava uma certa estagnação, né, justamente pela falta, né, de dinamização, né, que tanto a madeira quanto a erva mate, que a gente viu na aula anterior, tinha relacionado, então, com esse processo de industrialização aqui do Paraná. Foi justamente, então, conforme eu já coloquei no início da aula, com o pleno processo de desenvolvimento da atividade cafeeira do Paraná, que daí começa, então, várias economias, né, de escala, e isso ajuda, então, na estrutura fundamental da industrialização paranaense, né? Mas, até esse momento ali, da década de 40, a gente ainda estava, né, patinando um pouco com relação a essa estrutura industrial, né? As poucas indústrias que tinham naquele momento, né, eram, então, pequenas manufaturas, né, como eu disse, do setor agroalimentar, e alguns poucos, né, de bens duráveis, né, bens não duráveis, quer dizer. E, de certa forma, né, passou a apresentar, então, taxas, né, de crescimento, ou seja, o setor industrial paranaense, ele passou, então, a crescer ali na transição dos anos 40 para os anos 50, uma taxa anual de 7,7%. Né? Em compensação, o setor da agricultura, né, começou, então, a um processo de desaceleração, ou seja, 4,9% para a agricultura. Ou seja, isso nos diz o quanto que o setor industrial começou, então, a pegar um certo embalo, principalmente a partir dos anos 50. Né? Então, só lembrando, né, que, né, todo o contexto dos anos 50, a gente então estava passando por uma conjuntura, né, de governos, né, nacional desenvolvimentista, né, principalmente ali chegando, né, com o Getúlio Vargas, depois vem o Juscelino Kubitschek, né, e todos os planos, né, de desenvolvimento do Brasil. Logicamente que o Paraná ele foi muito beneficiado, né, justamente por toda essa conjuntura política e econômica do Brasil nesse momento. Né? Então, só lembrando que também dentro dessa conjuntura que começa, então, o processo, né, de investimento nos diversos setores da infraestrutura aqui no Brasil. Isso, de certa forma, possibilitou, né, uma integração maior do território brasileiro. Né? Consequentemente, o Paraná acabou se beneficiando desse processo de integração, né, um tanto quanto que um pouco limitado em alguns sentidos, mas comparando com o momento que o Brasil tinha vivido em anos anteriores, né, a gente estava passando, então, por um processo de aceleração dessa conexão do fluxo, né, de mercadorias e de pessoas de uma forma muito intensa. Né? E isso também foi um dos fatores preponderantes que fez com que a indústria paranaense crescesse, então, a uma taxa de 7,7% ao ano. Né? Então, isso foi um dado muito, muito relevante aí nesse momento. Essa figura, ela destaca, né, uma pequena manufatura, né, de cerâmicas na cidade, né, de Campo Largo, né, que tem ali uma indústria, né, de cerâmica muito forte. Né? Então, esse tipo de indústria que começou, então, a acelerar justamente nesse momento, ou seja, a partir dos anos 50. Né? Então, a partir de capitais acumulados, né, tanto no setor
na cadeia produtiva do café, né, quanto na cadeia produtiva madeireira, que também teve um grande destaque aí nesse momento. Então, esse pessoal começa a investir esse capital acumulado nesses diversos segmentos do setor industrial paranaense, né? E isso, então, que vai fazer com que essa indústria do Estado comece, então, a tomar esse nível de aceleração a partir aí dos anos 50, chegando, então, a esse nível de crescimento. Em consequência, né, essa participação industrial paranaense no total nacional saiu de 2,9% em 1949 para 3,2% no total nacional em 1960. Né? Ou seja, quando a gente pega esse dado, né, e coloca ele nessa perspectiva, né, a nível nacional, que a gente tome, então, conhecimento do tanto que se acelerou nesse momento a indústria paranaense, né, justamente em virtude, né, de toda a dinâmica populacional que a gente está vivendo naquele momento. Estava atraindo muitas pessoas. Né? Isso acabou gerando também na cidade de Curitiba, né, e depois nas cidades, né, dos municípios ali do seu entorno, isso também acabou gerando, né, uma aceleração e um poder de atração muito grande, né, tanto de vários investimentos, quanto também, né, logicamente, de pessoas que começam, então, a migrar, né, para essas áreas do estado do Paraná. Não foi diferente com o que aconteceu, né, com Londrina e depois, posteriormente, com Maringá, que passaram também a se fortalecer, principalmente no segmento industrial, né, agroalimentar. Então, tudo isso, essa série de fatores, vai fazer com que essa indústria paranaense ela aumente, então, a sua participação quando a gente observa no total nacional. Ou seja, então, a gente já chega em 1960 com essa participação, né, essa elevação na participação quando a gente compara, então, com o dado de 1949. Né? Mas mesmo, né, com esse bom desempenho do setor industrial paranaense, 60%, né, de todo o setor industrial paranaense ainda era composto, né, pelas indústrias do segmento alimentar e da madeira, ou seja, a gente ainda estava, né, bastante preso com relação a esses dois segmentos, ou seja, o segmento agroalimentar e o segmento da madeira. Então, a gente, apesar de chegar em 1960 com essa participação, né, muito importante no cenário nacional, no cenário da indústria nacional, a gente ainda estava, né, com 60% desse produto industrial paranaense ainda composto, em sua maioria, pelo segmento agroalimentar e da madeira. E, né, após vários anos, né, de um crescimento muito intenso da produção industrial paranaense, a gente acaba entrando, né, num ciclo, né, de recessão e de desaceleração dessa indústria, principalmente ali de 62 a 67, né, que, por sinal, acabou sendo um elemento constituinte, né, de toda a conjuntura global e nacional quando a gente olha para a questão, né, dos ciclos longos. Né? Não sei se vocês se lembram lá das aulas, né, da geografia econômica, quando a gente falou nos ciclos, né, do Kondratiev, né, que eram aqueles ciclos de mais ou menos 50 anos, que possuíam duas fases, a fase A, né, que era uma fase de crescimento econômico, e a fase B, que era uma fase recessiva. O Inácio Rangel, que é um importante economista brasileiro, ele colocava que a partir de 1930, além desses grandes ciclos longos, né, que comandavam então a economia mundial, o Brasil, através do seu processo de industrialização, ele também acabou gerando os seus ciclos internos, né, que ele chamava de os ciclos Juglar Marx, né, porque quem identificou primeiro esses
ciclos médios, né, foi tanto o Marx quanto o Juglar, né, eles conseguiram identificar, né, dentro do modo de produção capitalista, esses ciclos médios, que são elementos característicos, né, das economias de vários países. Então, acabou que chegou exatamente nesse contexto de 62 a 67, que a gente acabou coincidindo, então, com a fase B do ciclo longo, com a fase B do ciclo médio, né? Foi onde, então, acabou gerando essa crise, né? Tanto que foi a partir dessa conjuntura de crise que, em 64, houve o golpe militar aqui no Brasil, né? Então, todo esse contexto de crise acabou, então, desacelerando e também colocando o setor cafeiro paranaense num momento de crise, ou seja, num agravamento ainda maior do setor cafeiro paranaense, que estava ali já capengando nesse momento, né, em virtude de uma série de fatores. Né? Muitos autores colocam, né, que o fator preponderante foi a geada, né, muito forte, né, no final dos anos 60, mas isso foi apenas a última, foi o tiro final, né, e acabou sepultando, né, o setor cafeiro paranaense. Mas teve uma série de motivos, né, queda na produção, infelizmente boa parte, né, dos produtores de café não conseguiram se inserir de uma forma efetiva nos processos, né, de acumulação de capital, e acabou gerando, então, esse esgotamento dessa atividade produtiva aqui no Paraná. Mas, o que é mais importante, havia, então, os capitais acumulados a partir dos momentos relevantes dessa atividade. Logicamente que esses capitais eles foram, então, direcionados para vários segmentos produtivos, né? Inclusive aqui no Norte Pioneiro é justamente a partir dessa conjuntura, né, lá nos anos 70, mais ou menos, que começa, então, a surgir boa parte das agroindústrias aqui na nossa região. Né? Então, o pessoal que conseguiu acumular, né, um capital a partir da atividade cafeeira, né, com esse agravamento dessa atividade ali no final dos anos 60, esse pessoal, então, passa a direcionar o seu capital para outras vertentes. Alguns direcionaram para a atividade pecuária, outros para a atividade comercial e outros para o setor agroindustrial. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Bem, então, a estrutura produtiva, né, industrial do estado do Paraná, como ela estava muito presa, né, com esse segmento agroalimentar, ela não tinha, então, aquilo, né, que vários, principalmente economistas, né, eles chamam de economias de escala, ou seja, que são indústrias que surgem a partir de um determinado ramo produtivo. Ou seja, são aquelas indústrias que fornecem máquinas e equipamentos, né, para outras indústrias, são aquelas que fazem o processamento, né, daquela etapa produtiva de um determinado produto. Ou seja, isso não existia nesse momento de uma forma intensa na economia paranaense, justamente porque a gente, né, só pegava, né, a matéria-prima, processava ela de forma bruta e mandava para outro lugar, né, para ser agregado valor. Então, isso não acabava gerando essas economias de escala, né, no território paranaense. Né? Isso, por sinal, era o grande diferencial da estrutura produtiva industrial paranaense, se a gente comparasse nesse mesmo momento com o que estava acontecendo no estado de São Paulo. Né? O estado de São Paulo, ele possuía no seu território, né, uma outra estrutura produtiva industrial. Lá já estava
instalado, né, importantes indústrias, né, do setor químico, importantes indústrias do setor do setor da metalurgia, ou seja, era uma outra gama, era um outro perfil produtivo no estado de São Paulo. E isso possibilitava uma agregação de valor muito maior nos produtos industriais do estado de São Paulo do que a produção agroalimentar aqui do estado do Paraná. Né? Ou seja, então a gente tinha ainda essa diferenciação muito grande nesse momento. O Trintim, né, diferente do Calil, né, que foi o autor que escreveu a respeito da economia paranaense, né, enquanto periférica, o Trintim ele não concordava muito com essa tese, né, do Padiz a respeito disso, né? Ele acreditava que o Paraná ele conseguiu se aproveitar muito bem dos momentos, né, de crise, né, de crises econômicas para tentar um processo de diferenciação do seu setor industrial. Então, ao longo da tese dele, ele vai tentando rebater essa hipótese, né, que o Padiz, né, ele trouxe também na sua tese, ainda lá nos anos 70, né, que ele colocava que o Paraná era uma economia periférica. Então, o Trintim ele já tinha uma outra visão, ele acreditava que o Paraná ele era altamente dinâmico, né, apesar de ele estar atrás, né, nesse momento, no perfil produtivo industrial, né, mas ele acreditava que o Paraná ele conseguia se desenvolver muito bem, principalmente nos momentos de crise. Mas o que ele deixou bem claro, né, nesse capítulo da tese dele é que havia, então, essa diferenciação muito grande entre o perfil industrial paranaense do perfil industrial paulista. E, de certa forma, né, era justamente essa questão, né, do Paraná estar muito atrelado a esse setor a esse segmento agroalimentar, que isso não possibilitava a ampliação da nossa capacidade de participação, né, no PIB nacional da indústria, né, muito diferente do processo que acabou ocorrendo no estado de Santa Catarina, né, que teve uma proximidade maior com outros segmentos produtivos que geravam uma agregação de valor muito maior. Ou seja, então, se a gente pegar nesse momento, a participação da indústria catarinense, ela era muito mais importante em vários segmentos do que a participação do estado do Paraná. Né? Então, a gente tinha, né, nesse momento, essa diferenciação. Mas aí, né, apesar, né, de toda essa dificuldade, o Paraná, né, ele conseguia, então, como o Trintim muito bem ele coloca, né, apesar de a gente estar muito preso a esse segmento agroalimentar, né, os capitais, conforme eles iam sendo acumulados, né, principalmente no setor agropecuário, então a gente conseguia dar algumas formas, né, para alguns segmentos produtivos, né, diferentes. E um detalhe, né, muito importante que acaba ocorrendo nesse momento, que está também vinculado ao processo, né, de modernização da agricultura brasileira, né, conforme a gente já viu nas aulas anteriores, é que boa parte, né, das economias de escala que foram criadas para dar, então, essa sustentação para o processo de modernização da agricultura brasileira, boa parte, então, dessas economias, elas se estabeleceram principalmente nos diferentes territórios na região sul do Brasil. Então, o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eles foram, então, muito beneficiados, né, com esse processo, né, de modernização da agricultura e, posteriormente, conforme a gente já viu nas aulas anteriores,
com o processo de criação dos complexos agroindustriais, né? Então, dentro dessa dinâmica, né, dos grandes complexos agroindustriais brasileiros, né, uma série deles acabou se instalando em território paranaense. Então, logicamente, isso vai acabar gerando o surgimento, né, de indústrias, né, metalmecânicas, né, indústrias relacionadas aí à produção química. No Paraná, né, acaba se intensificando também a indústria madeireira. Ela passa por um processo de reestruturação, né, que você passa a fornecer produtos, né, com valor agregado muito maior, né, do que aquela velha indústria madeireira paranaense, né? Isso foi um detalhe muito importante. E automaticamente você acaba gerando uma série de produtos que vêm como um apêndice dessa antiga indústria madeireira, né? Como a indústria do papel, do papelão, onde a gente tem o grande conglomerado, né, da Klabin, né, que acaba se instalando, né, aqui no Paraná. A gente tem também uma empresa muito importante também nesse momento, ali em Araputi, né, que foi a Ipacel, que também teve um destaque aí muito grande a partir, né, dos anos 70, e vem justamente a partir, né, dessa velha indústria madeireira, né, que passou então por esse processo de reestruturação, né? Então, uma convergência desses fatores, né, fez com que o nosso perfil industrial paranaense ele fosse sendo gradativamente alterado ao longo aí desses anos, né? Principalmente ali na transição, né, dos anos 60 para os anos 70. Essa indústria paranaense, né, quando a gente pensa na espacialização dela, essa indústria ela se localizava, então, na sua maior parte, né, na cidade de Curitiba, né, em torno aí de 34,66% total da indústria paranaense, e em 1970 estava, então, concentrada na cidade de Curitiba, né? Então, quando a gente pensa, então, nas outras, né, regiões do estado do Paraná, tem-se, então, uma importância muito grande, né, para Londrina, Ponta Grossa, né, Maringá, né, Ponta Grossa, principalmente vinculado, né, aos complexos agroindustriais, né, ali a gente tem uma série de serviços, né, muito importante também nesse segmento, né, e isso, então, vai fazer com que o nosso perfil industrial ele vá passando por esse processo, então, muito intenso de transformação. Ou seja, a gente sai daquele predomínio total do setor agroalimentar e madeireiro para outros segmentos produtivos, né? Como, por exemplo, a indústria química, metalmecânica, uma produção de alimentos, né, mas totalmente reestruturada, gerando uma agregação de valor muito maior, né? Então, isso também foi um fator preponderante para a indústria paranaense nesse momento, e isso também faz com que essa maior elaboração dos produtos alimentares, o maior valor agregado sobre eles, isso acaba aumentando a nossa participação na indústria nacional, consequentemente, acaba ampliando também, tanto para o mercado externo quanto para o mercado interno, de vários produtos que eram criados aqui no estado do Paraná. Então, a gente tem tudo isso ocorrendo justamente a partir desse momento. Então, no início, né, da década de 70, a indústria, né, paranaense, que ela estava, então, muito vinculada, né, tanto a esse setor, né, primário, ela passa, então, gradativamente a passar por essa transformação. E, acho que aqui eu já falei.
E quando a gente pensa, né, como eu mencionei, nessa grande transformação do perfil industrial paranaense, né, dois elementos foram muito importantes. O primeiro deles, né, como eu já mencionei, o processo, né, de modernização, isso facilitou a implantação de várias indústrias desse segmento aqui no estado do Paraná. E um outro, né, elemento muito importante foi aquilo, né, que vários autores, né, principalmente o Wilson Cano, ele coloca, né, como processo de desconcentração industrial, que ocorreu principalmente no estado de São Paulo. Então, esse processo, né, de desconcentração industrial teve uma série ali de fatores que acabou gerando, né, esse processo. Os mais relevantes, né, estão relacionados à própria questão, né, da mão de obra, o próprio processo, né, de dificuldade, de flexibilização das relações trabalhistas, né, no estado de São Paulo, né, uma falta em vários segmentos de fluidez, né, territorial no estado de São Paulo, e também a forte, mas isso também é um detalhe que a gente tem que considerar quando a gente vai pensar sobre a desconcentração industrial, que está relacionado a uma guerra fiscal entre os estados da federação, entre os entes, né, entre os diferentes estados aqui no Brasil. O estado do Paraná, né, acabou adotando uma política, né, de atração de investimento muito agressiva, né, nesse momento. E isso acabou facilitando, né, a mudança de indústrias que até então elas estavam concentradas, né, no estado de São Paulo, principalmente na região ali do ABC. Isso acabou facilitando, então, a mudança dessas plantas industriais para o território paranaense, principalmente na região metropolitana de Curitiba. Por quê? Porque o governo do estado do Paraná, né, acabava atraindo essas empresas com várias isenções, né, fiscais, ou seja, 10 anos de isenção, né, de vários tipos de impostos. Ele doava, né, vários tipos de espaços, né, para instalação dessas empresas sem nenhum tipo de custo, né, acabava atrelando a uma política, uma flexibilização um pouco maior, né, das relações de trabalho aí nesse momento, né, principalmente com relação à atuação aí dos sindicatos, que não era tão forte aqui no Paraná como era, principalmente na região do ABC, né, paulista. Então, tudo isso acabou facilitando a vinda dessas empresas, né, do estado de São Paulo para o estado do Paraná, né? Ou seja, o governo paranaense foi muito agressivo, né, nessas ações políticas para atrair essas indústrias aqui para o Paraná. E concomitante a isso, né, o governo acabou adotando, né, uma série de políticas e ações muito importantes nesse momento. A principal delas, né, foi a construção da cidade industrial de Curitiba, né, que foi assim um território voltado especificamente para a instalação de importantes indústrias de vários segmentos, né, principalmente do segmento, né, metal mecânico e químico, que passam então a se instalar nessa parte do estado do Paraná. Então, tudo isso acabou gerando, né, uma atração de pessoas, um fluxo de pessoas ainda muito maior para essa parte do estado do Paraná, né? Então, a gente tem essas ações do governo do Paraná resultando, então, nesses novos processos, nessas novas dinâmicas espaciais, né? Isso automaticamente vai gerar um reflexo tanto no setor, né, de serviços,
né, quanto também no setor agroalimentar, porque isso vai aumentar ainda mais a demanda por alimentos para essa população que começa, então, a se deslocar para essa parte do estado. Então, isso acaba gerando uma série de novas dinâmicas espaciais nesse momento dos anos 70 aqui no estado do Paraná. Né? Então, quando a gente pensa, né, nesse setor industrial paranaense nos anos 70, justamente essa mudança, né, que o Paraná ele passa, então, a ser palco, né, nesse momento. Então, há uma perda de importância, né, daqueles produtos tradicionais, né, principalmente do setor agroalimentar, ainda bastante rústico, sem muito valor agregado a esses produtos. Esse setor, esse segmento acaba perdendo uma importância, né, quando a gente pensa no segmento, no setor industrial como um todo. E, por sinal, acaba ganhando, né, aumentando a sua participação na metalurgia, a química e segmento de transportes, né, principalmente quando vem, né, para o estado do Paraná indústrias, empresas, né, como a Volvo, né, que teve ali um impacto muito importante, né, principalmente ali na cidade industrial, né, de Curitiba. Então, isso acabou gerando, né, uma série de novos processos, né, de acumulação ali naquele espaço. Né, e isso automaticamente vai gerar, né, diferentes dinâmicas no espaço urbano, né, tanto da cidade de Curitiba quanto toda a região metropolitana que passa, então, também a ser tanto reflexo quanto condição dessas novas dinâmicas espaciais aí nesse momento. Alguma pergunta, pessoal? Beleza, Kaique. Professor, legal estudar essas aulas que vai bem com a nossa realidade aqui do Norte Pioneiro, né? Exatamente, Thiago. A gente consegue ir pensando bem aqui na situação. Acho que o senhor não conhece a PR 090, que é a nossa, né? Descendo Conheço. aqui. Hã? Conheço. O senhor sabe que de Açaí para frente aqui, Açaí, Amoreia, Santa Cecília, Nova Santa Bárbara, São Jerônimo, Sapupema, Congonhas, é uma das regiões mais pouco industrializadas na questão, né? Isso, essa é a rodovia do café, né, Thiago? A do café não é aquela de Londrina, professor? A descendo para Curitiba? Como que é a Essa daqui é daquela do Barão de Mauá, não é? a A rodovia, 090? Deixa eu ver, eu tenho um... a 090 é aquela que pega ali da 369 de Jataizinho, descendo até lá em Curitiba. Deixa eu pegar aqui na minha dissertação, eu fiz um mapa sobre essas rodovias aqui na nossa Acho que região. Só um minuto. eu acho que a do café que o senhor está falando é aquela de Londrina. Londrina, Curitiba. Isso, a PR 090, ela foi criada em 1940, mas ela só teve ela só foi pavimentada em 1984. Isso. Essa ela liga até Curitiba, né? Perfeito, professor. E ela vai ser duplicada só a partir de depois de Piraí do Sul ali, já perto de Ponta Grossa. Ela vai pegar Isso. aqui ela vai pegar aqui da 369 até lá perto de Ponta Grossa, em mão simples. Então, por aí, Thiago, dá para ver, né, o quanto que a nossa região aqui né, ela acaba sendo sempre deixada de lado, né? Porque quando a gente observa aí a 090, né, que você falou que ela só foi
ela só teve pavimentação asfáltica em 84. A PR-092, né, que é a outra, né, que vai ligar aqui o Norte Pioneiro, né, com Curitiba, ela só foi inaugurada em 78. Né? Então, olha só, né, se a gente vê, né, o quanto que a nossa região ela acabou ficando para trás, né? E como é, e como é. Então, se O senhor você vê não... Pode falar. isso, ó, o Wanderson falou que é a É a do antiga estrada do CERN, é Cerne. verdade. É isso aí, Wanderson. É a do Se o senhor CERN. for, se o senhor for ver as cidades da 369, são cidades mais novas, igual Londrina, ela passa ali por dentro de Biporã, vai ali por Cambé, são tudo cidades bem mais. Vai passar por Cornélio, são todas cidades mais industrializadas do que as demais cidades. Isso, e a 369, Thiago, ela foi inaugurada em 1963. E, por sinal, a Café Iguaçu, ela só, um dos fatores, né, que fez ela surgir justamente em Cornélio, né, é justamente porque já tinha essa via, né, já tinha essa via, então, que conectava aqui o norte do estado, né, com a parte oeste, né, do estado de São Paulo, e daí isso facilitava, então, eles fluírem, então, a produção, né, da Café Iguaçu através do estado de São Paulo. Em compensação, a parte leste aqui da nossa região só foi ter, então, a pavimentação em 78 e a 090 só em 84, né? Por isso, né, que a gente tem ali Sapopema, é um, é um ovo, tem várias cidadezinhas ali, né, que Curiúva, Ventania, é tudo. Mais alguma questão, pessoal? Pode falar, Kaique. Isso, exatamente isso, Kaique. E isso é algo, né? Isso é algo muito incomum, né? Nessas, nessas cidades, né? Que elas têm, né? Que elas passam, né? Por esse processo, né? Se acaba gerando, né? Uma especulação do espaço urbano, né? Muito grande, né? E como a gente sabe, o espaço urbano, né? Enquanto também, né, um meio de produção, porque queira ou não, ele é um meio de produção, ele é um fator assim essencial, né, no processo de acumulação de capital. E é exatamente isso, né, que acabou ocorrendo ali em Cornélio Procópio. Né? A gente tem essa questão imobiliária, né, muito forte ali na cidade de Cornélio. Né? Exatamente isso.
É, exatamente isso, Carol. A cidade, ela nem oferece tanto, né? Ela nem oferece tanto. E como eu disse nas aulas anteriores, né, quando a gente pega os dados do REGIC 2018, Cornélio perdeu área de influência para Santo Antônio da Platina e também para Londrina, né? Então, Cornélio virou ali, não sei, né, que vai acontecer daqui para frente, né, com Cornélio. Mas ela perdeu centralidade para Santo Antônio da Platina, para a cidade da Lívia. É exatamente isso, Caio. Ou vai juntar com Bandeirantes. Certo, então, pessoal?